Boa tarde, queridos irmãos. Estamos novamente aqui na casa de Simão Pedro para esse nosso encontro virtual, para as nossas reflexões à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. E hoje nós estudamos um pouco para partilhar algumas reflexões sobre o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Capítulo de extrema importância, como todos os outros, que fora a sua introdução, todo o restante do capítulo é ditado pelos espíritos orientadores desse trabalho, que nos traz algumas reflexões sobre a parábola de Jesus, que trata, os nossos irmãos vão lembrar, mas nós vamos repetir, trata daquele senhor da vinha, daquele pai de família, que mandou contratar todas aquelas pessoas que estavam procurando trabalho e que foi lá aos seus servos e contrataram desde a primeira hora do trabalho até a penúltima hora trabalhadores, e que na hora do reembolso, na hora do pagamento desses trabalhos, o senhor da vinha ordenou aos seus servos que executasse esse trabalho, esse pagamento, de forma única, ou seja, que todos os trabalhadores, independente da carga horária que tiveram na vinha, recebessem de maneira igual. Então é uma parábola que nos faz refletir e que nos convida para trazer para os dias de hoje essa parábola. Para que começamos a fazer essa reflexão? Porque num primeiro instante, conservadores e materialistas como somos, nos parece de fato uma grande injustiça que esse pai de família, que esse senhor da vinha fez, porque como são jornadas diferentes, se tem essa percepção de que todos aqueles trabalhadores que começaram desde a primeira hora as suas atividades, eles foram injustiçados, eles foram traídos, eles foram penalizados, porque aqueles trabalhadores que trabalharam apenas uma hora tiveram o pagamento de forma igualitária. O convite que nós fazemos para poder interpretar um pouco dessa parábola, trazendo para o nosso dia de hoje, é de nós fazermos um paralelo entre a parábola e quem seriam esses personagens no dia de hoje. Então, quem seria o pai de família dentro do processo de evolução espiritual dos seres? Seria Deus, aquele ser justo, aquele ser confiável, aquele ser que analisa não especificamente um ato, mas um contexto, aquele ser que não analisa apenas uma atitude, mas todo um cenário de comportamento durante aquela existência do ser. O que seria a vinha? Aquele ambiente onde os trabalhadores foram enviados para trabalhar. Seria o universo onde os espíritos têm a oportunidade de, através do seu processo evolutivo, migrar entre planetas dentro desse seu processo de evolução. Quem seriam os trabalhadores da vinha? Seriam nós, seres humanos, que estamos dentro dessa grande vinha chamada planeta Terra, para executarmos o nosso trabalho e, através dele, conseguirmos o progresso espiritual que tanto necessitamos. O que seria o trabalho na vinha que foi citado na parábola, né? Nada mais do que o nosso trabalho no bem, o nosso trabalho cotidiano, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Esse seria o trabalho na vinha. E o que seria as horas trabalhadas que foram citadas na parábola? Transformando para o nosso dia a dia qualquer período de tempo, qualquer uma das nossas atividades. Em todas as nossas atividades cotidianas, na nossa rotina, seja na rotina de trabalho, seja na rotina de estudos, seja nos relacionamentos pessoais, em todos eles nós teremos a oportunidade de trabalho. Em todos eles nós teremos uma oportunidade de evoluir como ser. Porque em todos eles vai ter um cenário que nos convida à transformação. Sabendo de um mundo tão competitivo que vivemos, aonde a competição hoje seria o cerne de todas as nossas relações,
e talvez ao mesmo tempo um dos maiores motivos de nós, por vezes, não conseguirmos avançar em função dessas competições, dá-se a necessidade de nós estarmos atentos e ativos a todos os momentos. E o que seria o salário citado na vinha, né? A recompensa, o benefício no final do dia? Nada mais do que a nossa evolução, a nossa felicidade espiritual, aquela certeza de que nós avançamos, mesmo que por vezes pouco, mas que avançamos rumo ao nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, se Deus é justo, como nós compararmos ao Senhor da vinha? Justamente pela recompensa. Sabemos que nós, espíritas, não temos aquela temência a Deus, até porque Deus não pune, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus simplesmente nos devolve as nossas conquistas. Então, quanto mais nós avançarmos, quanto mais nós nos orientarmos no caminho do bem, mais recompensas positivas teremos, mas em função do nosso comportamento. Ao contrário, a mesma coisa. Quanto menos nós conseguirmos avançar no amor, quanto menos nós conseguirmos avançar na caridade, certeza que menos nós conseguimos avançar no nosso processo. Mas não é porque Deus nos puniu, simplesmente porque nós não tivemos a capacidade, a condição de avançar na lei do amor. O Espírito Constantino começa dizendo que os últimos serão os primeiros. Uma boa reflexão, porque daí começam algumas perguntas, começam alguns questionamentos. Alguns companheiros vão dizer, lá vem o Paulo com as perguntas, mas o Evangelho ele nos convida de fato para que nós colocamos um ponto de interrogação em como que está a nossa postura, em como que está a nossa capacidade de enfrentamento. Então lá diz assim, o obreiro da última hora, ele tem o direito a receber? Uma boa pergunta. Nós já vimos na parábola que sim, ele foi pago, ele recebeu a mesma quantia que os obreiros da primeira hora. Mas por óbvio que precisa de boa vontade. A parábola foi muito clara quando diz que mesmo os obreiros que foram contratados na última hora, eles estavam lá desde a primeira em busca de trabalho. Logo, estavam se esforçando para conseguir trabalho. Não estavam em casa esperando que o seu pagamento viesse do céu. Então, se não tiver boa vontade, se não tiver dedicação, se não tiver determinação, foco nas coisas, por óbvio não vai merecer esse salário. E não é assim no nosso dia a dia. Nós não precisamos nos esforçar nas nossas rotinas, como que é lá no nosso trabalho. Nós não precisamos nos dedicar, nós não precisamos nos esforçar, ou nós cruzamos os braços e falamos assim, mas ninguém me enxerga. Vai ser difícil de fato alguém enxergar. Nós precisamos conquistar nossos espaços, nós precisamos demonstrar esforço, demonstrar nossas capacidades. Não é assim nas relações de casa, não é assim nas relações de estudo, não é assim na casa espírita. Nós não precisamos procurar demonstrar aquele esforço que nós temos e se engajar nas causas, em resolver as coisas, em demonstrar que de fato estamos alinhados com aquela missão, com aquela necessidade. Então tudo gira em torno da nossa boa vontade. Mesmo aqueles obreiros da última hora, eles têm o direito a receber. Porque nada garante também que os obreiros da primeira hora demonstraram todo o esforço, toda a boa vontade que aqueles obreiros, da última hora demonstraram. Porque se ele estava desde a primeira hora disponível, desde a primeira hora ele estava mostrando que ele tinha boa vontade. Em determinado momento, aconteceu aqui na nossa casa, durante aquele momento de fluir as águas, para que as pessoas levem para casa na sala do passe, teve um momento em que me foi designado aquela tarefa e eu observei que alguém, não sei quem, colocou junto com as águas
a sua carteira profissional. E não que não possa colocar, não que esteja, né, na rotina da casa a proibição, não, nada disso, pode colocar, não é proibido de colocar. Eu só citei esse exemplo porque justamente vem de encontro à parábola. Não basta nós fluidificarmos a carteira de trabalho. Se no outro dia não tiver nenhum tipo de alteração no comportamento da pessoa. Porque é assim que as coisas funcionam de forma melhor ou não. É em função dos nossos comportamentos, porque tudo é um retorno do nosso comportamento. O ambiente propicia aquele ser que trouxe a carteira talvez se conectar um pouco mais com os bons espíritos que estão permanentemente ao seu lado, orientando, levando para ele bons ouvidos, levando para ele aquela vontade de progredir e que por vezes ele não consegue perceber. Então o ambiente propicia, auxilia, mas se não tiver alterações nenhuma no comportamento, a partir de então, pouco vai mudar. Então é nesse sentido que o interesse e os objetivos bem traçados, o foco, faz uma importância imensa no final. Quando as oportunidades surgem e não aproveitamos, seria se negar ao trabalho? Ou seja, aquele que estava desde a primeira hora, será que ele rendeu o que deveria? Não é assim que nós falamos antes? Será que aquele trabalhador que chegou primeiro, aquele que trabalhou às 12 horas lá conforme fala a parábola, será que o seu rendimento, a sua boa vontade, o seu interesse em produzir com qualidade, será que a sua conduta lá na vinha era de incentivar os outros a fazer seu melhor? Será que as palavras eram construtivas? Trazendo para os dias de hoje, né? Será que aquele trabalhador que trabalhou 12 horas, ele estava lá de fato engajado com o que era esperado dele? Nós não podemos afirmar. Agora nós podemos dizer que muitos são os casos aqui na nossa vida hoje que as coisas não funcionam assim. Todos nós poderíamos dar diversos exemplos de experiências que tivemos com seres que tão logo cheguem ao trabalho já cheguem com um ânimo positivo, com aquela atmosfera que contagia, e ao mesmo tempo outros seres que estão há muito mais tempo, com muito mais experiência, que não têm toda aquela dedicação. E não que isso seja um julgamento, sim uma constatação, mas nós precisamos trazer para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para que nós consigamos formular as nossas respostas para estas perguntas que as parábolas do Evangelho vêm nos provocar a refletir. Porque são através dessas respostas e das pequenas mudanças nas nossas atitudes, no nosso comportamento, é que a gente vai conseguir avançar no nosso processo de desenvolvimento. Então a importância que tem de nós desde sempre estarmos concentrados e focados no que importa. Depois tem uma outra questão. Será que o trabalhador da última hora, vendo que tem que aproveitar, olha que importante, a oportunidade que recebeu, não vai acelerar o processo das suas tarefas para merecer o salário? Olha que importante essa questão. Será que ele, vendo que está sendo contratado, no final, ele não vai dar seu melhor? Ele não vai retribuir aquela confiança com mais resultado? Até para que ele consiga demonstrar de fato seus interesses, que ele consiga demonstrar que ele não ficou ali até a última hora, não porque ele não serve para o trabalho, não porque ele não tenha interesse, mas simplesmente porque não tinha sido selecionado. Então esse questionamento também nos provoca a pensar um pouquinho mais, né? Quando nós temos a oportunidade, como que fica nosso comportamento? Quando surge a oportunidade de trabalho, o que normalmente a gente faz? Esse questionamento Paulo está fazendo para ele, mas todos nós podemos fazer para nós. Quando eu tenho uma oportunidade de fazer algo diferente, quando eu tenho uma oportunidade de trabalhar na nossa casa espírita, lá no meu lar, de fazer alguma coisa por alguém que está necessitando, falando agora desse momento principalmente, né?
em que a gente vê muitas necessidades, não só materiais, mas também espirituais. Que o convite, tanto da mídia como das autoridades, é para que nós nos fechamos no nosso lar. E, obviamente, precisa de prudência, né? Trata-se de uma doença ainda muito desconhecida, precisa de fato ter cuidado, precisa de fato respeitar, mas como que fica aqueles seres que tanto precisam da gente? Aqueles seres que necessitam de caridade, aqueles seres que necessitam de amparo, desde a primeira necessidade material, a do alimento, mas principalmente aquela necessidade espiritual. Aquela necessidade de contato para aliviar suas aflições, as doenças do espírito. Como que fica aquela necessidade de alívio das suas obsessões? Como que nós, que assumimos as nossas missões, né? Todos nós temos missões. Mais para frente o capítulo trata disso. Mas como que nós que assumimos essas missões estamos nos comportando? Nós estamos conseguindo fazer um paralelo, mantendo a prudência do isolamento, a prudência dos cuidados, né? Para que não fique vulnerável, mas ao mesmo tempo conseguindo atender essas demandas que tanto nos faz bem, que tanto é esperado por Jesus, que a gente proceda dessa maneira. Então esse capítulo ele tem uma importância muito grande dentro de todo o contexto, porque ele fala de uma parábola de trabalhadores, mas quando a gente traz para o nosso dia a dia, para as nossas rotinas, ele é muito mais abrangente, porque ele vem falar do ciclo de vida, ele vem falar das oportunidades que nós temos no nosso dia a dia e que na maioria das vezes, creio eu, que aproveitamos, mas quantas delas passam e nós não conseguimos perceber? Quantos desses cenários são montados na nossa frente e nós não conseguimos perceber no mesmo momento? Que depois dá até aquela aflição, puxa, eu poderia ter feito isso, por que não me dediquei àquilo? Não é? E a oportunidade passou. Mais para frente tem um convite para a gente pensar que se o Espírito não estaria entre os obreiros da última hora. Porque tem todo aquele contexto formado, e esse capítulo traz com muita clareza, desde lá, os tempos de Moisés, né? Que traz aquelas questões, vamos chamar de legais, como os 10 mandamentos, necessidades que eram prudentes para a época, porque já começava ali a humanidade a distorcer os valores que deveriam ser, além de éticos e morais, primordiais para o processo de convivência, mas começa-se a distorcer. Então vem lá Moisés conduzindo o povo e traz os 10 mandamentos já como uma provocação da necessidade de transformação moral para todos nós. Logo em seguida, após uma grande preparação, após uma grande transformação no seu ser, Jesus reencarna entre nós para mostrar o como fazer. Então Moisés com os mandamentos, Jesus vem aqui para mostrar como mostrar mais amor, como proceder em relação aos que necessitam, demonstrando como nós devemos nos comportar diante do nosso irmão com necessidade. E agora, por terceiro, o Espiritismo, que nos faz o convite de pegar além das leis morais, além do respeito à moralidade, esses ensinamentos, esse modelo através do exemplo que Jesus nos traz e multiplicar isso de uma maneira mais rápida. A partir disso começa o processo, que já começou, né? Mas se dá o processo de transição planetária. É a partir dessa multiplicação de boas ações ligadas à lei do amor, é que o nosso planeta deixa de ser de provas e expiações e passa a ser um planeta regenerado. Então a importância que temos não só os espíritas, se fala nos espíritas em função desta clareza que as obras de Kardec nos deixam dentro desse processo reencarnatório.
dentro desse processo de que a gente acaba tendo muitas oportunidades de crescer e de se desenvolver através das reencarnações, mas que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, todos os seres compreenderão isso e acabarão também, através da modificação, seguindo o modelo de Jesus. Essas reencarnações nos levam ao processo de evolução, ao processo de melhoria. Esse processo de evolução e de melhoria é que vai fazer o planeta regenerar. Porque uma vez evoluindo, o bem começa a superar o mal em todas as suas relações. Conosco, sendo mais solidário, nós nos provocando a estar mais ligados à lei do amor, a poder conviver mais com a lei do amor, a olhar para o nosso irmão e tratá-lo como gostaríamos que ele nos tratasse, a partir disso o bem começa a predominar. E assim começa o planeta a estar preparado para esse processo. Então, na nossa mão tem, de fato, uma responsabilidade, uma obrigação muito grande na nossa conduta, mas principalmente no nosso exemplo. Porque nós conseguiremos transmitir para todos aqueles seres, além dos filhos, todos aqueles seres que nos têm como exemplo, que procuram ver em nós alguma coisa, dentro do processo para a evolução, uma responsabilidade muito grande de poder de fato transformar. Então poderíamos dizer que o espírita é um grande trabalhador da última hora, desde que nós consigamos, através de todos os incentivos, consigamos de fato assumir o que é necessário para nos transformarmos e praticarmos, não só na teoria, mas praticarmos essa transformação e, além disso, o incentivo a todos aqueles que nos rodeiam a também se questionar sobre esse processo. Logo a seguir, o Espírito Erasto, ele começa a falar da missão dos espíritas. Então começa a aprofundar um pouco mais na necessidade de nós refletirmos sobre de fato qual é a nossa missão. Então ele diz que o espírita precisa entender e praticar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Porque daí ele começa a entender um pouco melhor a vida verdadeira. Tem as necessidades materiais? Sempre vai ter. Porque lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, na parte do progresso, deixa muito claro de que nós também temos, dentro das nossas reencarnações, missões na construção material, porque o mundo ele precisa seguir com o progresso, precisa continuar sendo desenvolvido empregos, precisa continuar o mundo sendo desenvolvido. Agora mesmo a gente consegue ver aí muitas nações trabalhando no desenvolvimento da vacina, desse vírus que atinge o nosso mundo. Ou seja, o desenvolvimento, seja da ciência, seja intelectual, seja moral, ele precisa ter. Então nós sempre vamos ter necessidades materiais. Além do que, cuidar bem de nossos filhos, permitir a eles pelo menos um lar, um conforto, é a obrigação e a missão de todos os pais. Agora, o convite que Jesus nos faz através do Espírito Erasto, nessa reflexão, é de que nós consigamos de fato a fazer o equilíbrio. Então, nós colocarmos entre as questões materiais e as questões espirituais essa barreira invisível, mesmo que invisível, para que a gente, ao final de cada tarefa, ao final de cada dia, nós consigamos repensar como que foi as minhas ações, como que foi minhas atitudes. Eu trabalhei intensamente hoje nas questões materiais, mas para atingir esses objetivos, eu acabei infringindo as leis morais, eu acabei atingindo algum semelhante. Para que eu me tornasse um ser melhor no meu trabalho, eu precisei magoar outro?
Eu precisei passar por cima de alguém? Quando eu cheguei em casa cansado e vi que a minha esposa, o meu esposo, o meu filho, a minha filha não estavam com um semblante muito bem, como que foi minha conduta? Eu, cansado que estava, fui egoísta ao ponto de não querer saber o que tinha acontecido? Quando eu estava voltando do trabalho, feliz pelas conquistas materiais, eu me deparei com algum ser que precisava de um apoio? Lá mesmo no trabalho, quando eu me deparei com um colega que demonstrava não estar bem, qual que foi minha ação em relação a isso? Eu deixei para lá porque eu estava muito ocupado? Então são esses cenários que são montados durante a nossa rotina e que nos convidam para que, além das conquistas materiais, nós consigamos também nos melhorar espiritualmente e nos desenvolvermos, através de estender as mãos, através da caridade, através de amar ao próximo como a si mesmo. Porque lá naquela reunião, eu costumo falar aqui nas oportunidades que tenho, naquela nossa reunião reencarnatória, né? Que nada mais é do que nós, lá no plano espiritual, após determinado desencarne, com uma visão um pouco mais ampliada do que é necessário para nos transformarmos em seres melhores, nós construirmos, junto com determinado preposto de Jesus, a nossa próxima vinda. Então, de uma forma muito clara, nós construirmos lá um Paulo que na próxima encarnação, que na reencarnação vai conseguir atingir objetivos na sua estrutura moral, no seu processo de evolução, que vai trazer resultados positivos nesse processo de melhoria espiritual. Então, quando nós construímos isso lá na nossa reunião reencarnatória, por óbvio, com uma visão mais ampliada do que é preciso, a gente não cita lá que vai vir fazer atrocidades, ou que vai vir trabalhar exclusivamente no egoísmo, ou que vai vir trabalhar exclusivamente na individualidade. Por óbvio que tem muitas situações ligadas à lei do amor, ligada à caridade, que vamos ser bons pais, que vamos ser bons cônjuges, que vamos ser bons colegas de trabalho, que vamos estar atentos à necessidade do outro, que toda vez que surgir uma oportunidade de trabalho relacionada com a caridade, eu não vou deixar passar, mesmo que na última hora. Eu vou estar pronto para atuar. Eu não vou simplesmente encontrar desculpas, normalmente por falta de tempo. Então a gente vai conseguir a partir disso nos transformar. É a grande oportunidade nessa reunião reencarnatória de nós conseguirmos voltar e praticar aquilo que dissemos. Obviamente que quando voltamos, aquela visão ampliada da espiritualidade, ela se diminui, porque senão seria uma prova com consulta. Nós temos essa visão diminuída porque a melhoria de verdade vem através das nossas mudanças. Então, de nada resultaria nós voltarmos para o plano material sabendo de tudo que tinha que mudar para nos transformarmos em seres melhores. Não seria uma mudança de verdade. Nós fizemos, num determinado momento, falando do que nós representamos na nossa reencarnação, um trabalho junto aos jovens aqui na casa, que convidava eles a colocar na lápide deles, pensando que eles desencarnaram agora, colocar na lápide deles o que eles representaram. Imaginem esse trabalho com jovens de 15 a 20 anos. Foi terrível para eles, porque não se convidam ainda a pensar nesse processo desde agora. Talvez aí esteja um grande erro de todos nós, principalmente nós jovens há mais tempo. Parece que esse dia ele vai vir ainda. Parece que o dia de eu fazer alguma coisa por alguém é lá quando eu me aposento,
que eu vou ter mais tempo. Sempre é amanhã esse dia. Nós não pensamos nisso com 15, com 20, com 30, porque parece que tem tanto tempo ainda para viver. Mas quanto tempo cada um de nós vai estar encarnado? Será que essa curva que a gente espera em algum momento começar a trabalhar em favor do bem, ela está mais próxima de terminar ou menos próxima? Não tem como saber, né? Por isso a gente precisa começar logo o trabalho. Por isso a gente precisa de fato iniciar, mesmo que já a gente ache que esteja meio tarde. Mas a hora de começar sempre vai ser agora, imediatamente. O Espiritismo, por óbvio, não é melhor, né, do que as demais religiões. Até porque claramente o Livro dos Espíritos nos diz que em algum momento do nosso processo de evolução, a religião nem vai ter mais nome. O nome da religião vai ser amor, porque nós vamos estar tão preocupados com o outro que pouco vai importar como se chama a religião. O que importa mesmo é que a gente não deixe para depois. E aí depois vem uma pergunta extremamente importante, nós já nos encaminhando para o fim das nossas reflexões, que é como que eu sei que eu estou indo pelo bom caminho? Como que eu sei que eu estou sendo um trabalhador da última hora? Como que eu sei que eu estou seguindo pelo caminho no qual é esperado que eu siga? Como que eu sei que eu estou indo pelo caminho que vai de fato me trazer progresso? Vai conseguir pelo menos me provocar a refletir que eu preciso melhorar? Por óbvio que cada um de nós tem que se questionar, né? Eu costumo dizer que no final do dia, quando tu fez a tua oração, tu fizesse aquela reflexão das conquistas que tu obteve naquele dia, quais são as conclusões que tu tem? Foram só conquistas materiais ou teve conquistas também na área da caridade, na área do amor, na área de estender a mão? Quer saber se está indo pelo caminho correto, uma vez que nós não temos certeza de qual é o caminho que nós vamos seguir? Te dedica a fazer essa reflexão. Faça um balanço diário. Procure interpretar tuas condutas, tuas ações, nossas, né? Não tuas, nossas, porque eu estou junto nessa. Quem fala é quem mais precisa ouvir, né? Então, procura fazer um balanço do teu dia. Procura entender se hoje eu consegui ser um pouco melhor em relação ao próximo do que eu estou sendo. E te provoca a amanhã tu atingir mais objetivos, tu conseguir estender um pouco a mão. É assim que a gente vai conseguindo, mesmo que pouco, porque nada é tão rápido, tudo é pouco. Tivemos, sei lá, centenas de encarnações já, para chegarmos como estamos. Então quem acha que tá ruim, saiba que já teve centenas de encarnações, ou seja, está muito melhor do que já foi. Não que seja isso conformismo, mas um incentivo para nós termos certeza de que o processo não é tão rápido, mas que nós não podemos estar estagnados. Apesar de não ser rápido, ele é contínuo. Então nós precisamos cada vez mais nos provocarmos a seguir em frente. Aproximando-se os tempos de transformação. Aproximando-se os tempos de transição planetária, aonde o bem ele vai predominar, gente. É a única garantia que temos, ele vai predominar. Nós vamos em algum momento, através da dor ou do amor, termos as provocações que precisamos para nos transformar. Nós vamos, a partir dos tempos, nos transformarmos nesses seres que nós espiritualmente sabemos que precisamos ser, mas que materialmente, com todos os convites e as vicissitudes do planeta Terra, por vezes nós não conseguimos observar mais as intuições desses bons espíritos que trabalham conosco e acabamos cedendo. Mas aos poucos, a partir dos tempos, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando, e o nosso planeta, que já não tem mais espaço para atrocidades, ele vai de fato evoluindo, vai melhorando e nós melhorando junto.
e aqueles que infelizmente ainda se dedicam a atrapalhar esse processo, que ainda plantam coisas negativas, não coisas ligadas ao amor, não coisas ligadas ao bem, infelizmente e possivelmente terão que, inclusive, deixar de reencarnar aqui. Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, vou me permitir ler, o seguinte: toda ocupação útil é trabalho? Allan Kardec pergunta aos bons espíritos. E eles respondem: tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio ao semelhante é, em geral, da criação, é trabalho. Então, qualquer coisa que fizermos em relação ao apoio, em relação à evolução, em relação ao bem, em relação à compreensão, em relação ao perdão, extremamente indispensável para que essa roda gire favoravelmente em favor do bem, será trabalho, será estar seguido pelo caminho correto. Portanto, o maior aprendizado, meus irmãos, que nós conseguimos ter nessa parábola é que nunca é tarde para começar, é que não tem a última hora, a penúltima é hoje. Podemos começar a qualquer momento, com qualquer idade, basta dedicar-se, voltar-se seu coração, sua mente para as coisas do bem, para as coisas do amor, para as coisas que de fato interfiram no nosso processo de desenvolvimento. E por fim, eu vou me permitir ler uma passagem da Gênese, que é a relatividade do tempo, que diz assim: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Do ponto de vista da duração, para ela, não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo, relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana. Está lá no capítulo 6, no item 2 da Gênesis. Então, nunca é tarde. Somos seres de centenas de encarnações. Somos seres de vida eterna, mas que precisamos, obrigatoriamente e com muita responsabilidade, nos transformarmos no caminho do bem. Agradecemos aos nossos irmãos, agradecemos pela companhia, que todos tenham ótimo final de semana, que fiquem na paz de nosso Deus. Que assim seja.